Tô de volta, meu povo. A gente acabou de ver a aula 2 sobre o Workspace e pacotes, mas não deu tempo de falar algumas coisas. Mais especificamente, quando a gente estava escrevendo o Publisher e o Subscriber, eu falei para vocês sobre qual o significado daquele 10 que estava lá no Publisher. Lembra? Tinha um 10 aqui? Só que eu não falei para vocês o que significava o Quality of Service. O que que é esse 10 aqui de fato? Pois é, o Quality of Service, ele basicamente define justamente a qualidade de serviço, ou seja, como que o ROS 2 vai lidar com a forma como as mensagens estão sendo publicadas na rede. Ele tem três propriedades: o histórico, a confiabilidade e a durabilidade. O histórico diz respeito a quantas mensagens são salvas por último, ou seja, no Keep Last, nessa função aqui de histórico, ele vai manter as últimas N mensagens enviadas no tópico, beleza? Enquanto o Keep All vai manter todas as mensagens. Como você deve imaginar, quando a gente estava usando o 10 aqui, a gente estava dizendo que a profundidade, ou seja, o número de mensagens salva, estava sendo 10. Ou seja, a gente está usando a configuração keep last. Mas se eu quiser deixar isso mais explícito, em vez de usar esse 10, eu vou fazer assim. Eu vou vir aqui na init, no construtor, e vou criar uma variável chamada QoS. E esse QoS vai ser usado da função Quality of Service Profile. Então aqui, ó, from QoS. Perdão, from slpy.qos import QoS profile, ou seja, o perfil do Quality of Service, beleza? Opa. E aí a gente vai fazer assim, QoS igual a QoS profile. E aí a gente vai passar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente tem que passar é o depth, ou seja, qual o número de mensagens que a gente quer que ele salve por último. Então, depth igual a 10. E aí, se eu passar esse QoS como argumento aqui para o create publisher, QoS, ele vai estar usando a mesma coisa que ele faria se eu tivesse colocado 10. Mas eu estou deixando escrito de uma maneira mais explícita. Por quê? Porque eu estava usando todos os parâmetros no default. Mas agora vamos ver a segunda propriedade. Confiabilidade. A gente tem a opção de best effort, que pode perder algumas mensagens, mas tem menor latência. E a gente tem a opção do reliable, ou seja, ele garante a entrega mesmo que com atraso. Ou seja, se eu tiver um drone que estiver publicando como best effort, eu vou garantir que ele está sempre com os tópicos sincronizados. Enquanto no reliable, se eu tiver com uma rede que esteja com muita informação transitando ou que a rede seja ruim, pelo fato de ele tentar garantir que todas as mensagens são entregues, às vezes ele vai ficar com a fila esperando a última mensagem ser recebida. E isso pode causar atraso, vai causar um delay. Então, quando a gente está pensando no controle de drones, isso é ruim, né? Que pode ser que comece a acumular latência e o drone esteja fazendo um comportamento que ele deveria ter feito há 30 segundos atrás. Legal? Então, o default é o reliable, mas se a gente quiser mudar isso para o best effort, a gente vai fazer assim. A gente vai importar do rslpy.qos, além do QoS Profile, vamos importar o Reliability Policy, beleza? Que é outra propriedade aí do QoS. E aí aqui como argumento no QoS, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar o segundo argumento como Reliability. Reliability. E eu vou dizer que o Reliability dele é igual a Reliability Policy, ponto. E aí ele já vai até mostrar as opções para mim, ó, tá vendo? Best Effort, Reliable, System Default ou não. Nesse caso, como a gente quer o best effort, a gente vai colocar best effort aqui. Show? A última propriedade é a durability, ou seja, ele pode ser o volatile, que é quando ele só recebe as mensagens enquanto o nó estiver ativo, e o transient local, que só recebe mensagens antigas, só recebe até as mensagens antigas se ele entrou depois. O que é isso? Talvez tenha ficado meio obtuso, né? Pensa o seguinte, lembra lá na introdução que tinha aquele GIF que mostrava que quando um nó está publicando uma mensagem no tópico, assim que essa mensagem chega no tópico, ela é enviada para o subscriber, né? Mas e se esse subscriber tivesse chegado depois que o tópico recebeu a mensagem? Se ele estiver no tipo volatile, ou seja, volátil, ele só vai receber a mensagem enquanto o nó estiver ativo aqui, ou seja, publicou, recebeu a mensagem. Agora, se eu criar um subscriber depois que a mensagem foi publicada,
aí ele vai pegar a última mensagem publicada e mandar para esse nó, beleza? Então é uma diferença bem curta, é bem pequena essa diferença, mas 99% dos casos a gente vai usar como volatile mesmo, que já é o default. Então, aqui no Create Publisher, a gente vai usar esse profile aqui com depth 10 e reliability de best policy, de best effort, perdão. E estamos usando o QoS aqui, né? Só que é uma coisa, para a gente garantir que tanto o publisher quanto o subscriber estão usando o mesmo QoS profile, a gente vai ter que vir aqui, copiar o que a gente acabou de escrever, copiar lá na função init do minimal subscriber, e vamos mudar aqui no create subscription, em vez de usar o QoS com depth 10, vamos usar o QoS que a gente acabou de criar, que também tem depth 10, mas poderia ter outro depth aqui, tá? Então a gente tem que garantir que tanto o subscriber quanto o publisher estão usando o mesmo perfil, tá? Senão não vai rodar direito. A segunda coisa sobre a qual a gente tem que falar é sobre parâmetros. Aqui, ó. Talvez você tenha percebido que lá na nossa função do create publisher, a gente meio que escreveu de uma maneira bem rígida que o nome do dronezeiro vai ser Vini, né? Então é o que a gente chama de hardcodar, ou seja, eu estou colocando esse valor escrito no código. Se eu quisesse mudar aqui de Vini para Iago, eu ia ter que salvar o arquivo, buildar o meu workspace de novo, para esse pacote estar atualizado, e daí executar ele diferente. Mas e se eu tiver um publisher que tenha que mudar toda hora de nome? Aí como que faz? Então eu vou deixar como Vini de novo aqui, e eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha função de inicialização, no construtor, eu vou usar a função da classe Node, por isso que aqui é self.declareParameter, tá? Essa função ela vai receber dois argumentos. Primeiro é o nome, ou seja, o nome do argumento que eu estou criando, e o segundo é o valor default dele, beleza? Então, o nome desse parâmetro vai ser dronezeiro. E o segundo argumento que tem que passar aqui é o valor default dele, que nesse caso é a string vim. Então, se nada acontecer com esse parâmetro, o valor dele vai ser vim. Aí agora eu vou criar uma variável da classe chamada de meu dronezeiro e vou dizer que ele vai receber esse valor do parâmetro. Então vai ser a função self.getParameter, que também é da classe Node, por isso que é o self aqui. Então, getParameter, aí como argumento tem que passar o nome do parâmetro que ele vai pegar. Nesse caso é dronezeiro. Para pegar o valor dele, eu tenho que usar a função getParameterValue, tá vendo? Aí eu vou colocar um entre parênteses aqui, e aí a chatice que chega nessa parte aqui é ter que colocar mais um ponto e colocar o tipo de valor. Nesse caso, vai ser string value, porque a gente passou que o parâmetro é uma string, né? Se o parâmetro fosse, por exemplo, self.declareParameter, e eu tivesse colocado aqui algum número, o nome do parâmetro sendo algum número, e tivesse colocado que o valor dele default é 5, aí quando eu fosse colocar self.meuNúmero, eu teria que ter feito o seguinte, self.getParameter, e aí eu teria passado que o nome do argumento é algum número, aí eu teria colocado aqui getParameterValue, e teria colocado que o tipo dele é o quê? É double value, porque isso aqui é um número double, tá? Poderia ser 5 ou 5.5, qualquer coisa. Beleza? Então por isso que tem esse string value e double value. Isso aqui depende do tipo que você passou no parâmetro. Legal? Então apagando aí o que eu acabei de explicar. Beleza. Talvez tenha ficado meio confuso por que eu estou declarando um parâmetro com valor default aqui e depois pegando esse parâmetro pelo getParameter. Qual que é o rolê? Quando eu declarei o parâmetro aqui, eu estou passando um valor default para ele. Mas se no terminal eu disser que o parâmetro que vai ser passado aqui for Iago em vez de Vini, aí que esse getParameter vai pegar o parâmetro que eu passei no terminal. Ou seja, essa função init, ela depende do que está acontecendo lá no Rust2 run, beleza? Já vai ficar mais claro o que está acontecendo. Basta saber que o quê? Em vez de message.nome aqui, a gente vai substituir por self.meuDronezeiro. Legal? Vamos fazer o teste agora? O subscriber está tudo certo, a gente não precisa desse parâmetro. Legal?
Ah, faltou na parte de QoS importar o Reliability Policy para o subscriber também, né? Então vou vir aqui e colocar from slpy.qos import QoS profile e Reliability Policy. Beleza? É o que tinha faltado, gente, foi mal. Beleza? Então aqui está tudo certo, mesmo que o S nos dois, e a gente passou o parâmetro. Vamos testar agora. Ctrl Crave para a gente abrir o terminal. E aí aqui eu vou ter que buildar o workspace para atualizar as mudanças que eu fiz. Então vou dar call com build. Beleza, buildou os 4 pacotes. Vou dar um clear para limpar o terminal. E lembrando, depois que a gente builda, sempre que a gente faz um terminal novo, é dar o source. Source install setup.bash. Aqui eu vou rodar o publisher do mesmo jeito. Então vai aqui, ó, ROS2 run. O pacote é pubsub e o nome do executável é publisher. Enquanto que aqui eu vou abrir um segundo terminal, vou dar aquele source de novo, porque o terminal é novo, e vou rodar o subscriber. Então ROS2 run, pacote pubsub, executável subscriber. Aí, ó. Ele ouviu na dronizada que o VIN da diretoria navegação é bonitinho. Legal, né? Mas e se eu quiser mudar o parâmetro agora? Se eu quiser que o dronizeiro seja Iago, aí a gente vai fazer assim. Eu vou cancelar o publisher e vou usar o mesmo comando de antes. ROS2 run pubsub publisher. Mas agora eu vou setar o parâmetro dronizeiro. Então a gente tem que usar essas duas flags aqui, ó. Traço, traço, ROS args. E aí a gente vai ter que usar o traço P. O P é de setar parâmetro. Então vai ser assim, ROS args, traço P. E aí a gente vai dizer que o dronizeiro, e aí para setar a gente tem que usar um dois pontos e um igual, e passar a string do dronizeiro, né? Porque é uma string. Então eu vou dizer que o dronizeiro é igual a Iago. Legal? Então eu tô rodando o publisher e estou passando que o parâmetro do dronizeiro é Iago. Então vamos ver o que aconteceu com o subscriber. Agora, em vez de ele ouvir que o Vini é o dronizeiro, agora ele está ouvindo o Iago. Entendeu? Então, eu não precisei buildar o código de novo para mudar que o nome era Vini. Agora ele está pegando pelo parâmetro. Então, isso vai ser bem útil. Pensa, sei lá, se a gente for mandar o drone fazer um takeoff para uma altura de 2 metros, e eu quiser na hora ali que o drone vá para 2,5 metros. Aí eu coloco que a altura de takeoff é dada por um parâmetro, e aí eu seto esse parâmetro aqui pelo terminal. Legal? Então vai ajudar bastante na versatilidade do código. Beleza, galera. Então, a terceira coisa sobre a qual a gente tem que falar aqui é o que acontece se esse nó fosse em C++. Então, assim como aqui no Simple Pub Sub, a gente tem o publisher.py e o subscriber.py, eu criei esse pacote chamado PubSubCpp, que tem exatamente o mesmo PubSub, só que com implementação em C++. Então, eu vou vir aqui nessa setinha aqui, para clicar em Split Editor, e eu vou abrir do lado direito o Publisher em C++, para a gente ir comparando, tá bom? Então, ó, esses dois arquivos estão fazendo praticamente a mesma coisa, ó. Deixa eu dar um zoom. Primeiro de tudo, a gente tem os imports, né? Enquanto a gente importa rclpy aqui no Python, a gente está dando um include no rcl-cpp, ou seja, C++, no C++. Aqui, para importar a mensagem, a gente estava usando from custom messages.message import dronizeiro, ou lembra que era from standard messages.message import string, né? Quando a gente estava usando string. E aqui no publisher C++ é include standard messages barra message barra string. Só uma diferença de sintaxe, tá bom? Beleza. Agora, aqui no minimal publisher, a gente vai usar o construtor minimal publisher e vai usar também o construtor da classe Node. Então a gente está usando o construtor da classe Node aqui e dizendo que o nome do nó é minimal publisher. Aí a função createPublisher aqui no Python também vira a função createPublisher aqui no C++. Aí a gente passa por meio desse colchetezinho aqui, que o tipo dele é standard messages, message string, e o nome do tópico é dronizada, e o QoS profile dele é 10. Lembra? Igual estava antes, que tinha aqui create publisher, aí era string,
o nome do tópico era dronizada e o padrão era 10. Lembra? Beleza. Aí, aquela função lá de create timer, para a gente criar aquela função de callback, aqui em C++ também é create timer, isso aqui é create while timer. Aí a gente vai passar o período, eu coloquei como 0,5 segundos, e em vez de só passar a função, que é a timer callback, a gente vai ter que usar esse std bind, que está meio que bindando os dois ponteiros. Então ele binda a função timer callback, aqui dessa classe minimal publisher, com this, ou seja, o ponteiro que está ligando justamente o all timer. É uma sintaxe meio confusa, mas ele está fazendo a mesma coisa do que fazia o create timer de antes. Beleza? Aí implementando aqui a função timer callback, a gente vai criar uma mensagem do tipo string, a gente vai popular o campo data com bora dronizada e adicionar o counter, e depois a gente vai usar o publisher para publicar a mensagem, tá? Lembrando que tem uma setinha aqui, em vez de ser o ponto .publish, lembra que aqui era ponto publish, e aqui é setinha publish, porque o publisher nesse caso é um ponteiro, tá? O que esse create publisher gera é um ponteiro, por isso que a gente está usando a setinha publish, beleza? E aí o comando para printar alguma coisa que era antes de getlogger, aqui é slcppinfo. Aí a gente pega o getlogger e passa a string para ele, beleza? Amém. Vai ser a mesma coisa. A gente inicializa o cliente de C++, igual a gente inicializou o cliente de Python. Depois a gente criou um nó e criou um ponteiro inteligente make shared de minimal publisher, aqui minimal publisher, e aí a gente botou ele para rodar esse Node, né? Nesse caso, C++, ele é mais low level, então em vez de a gente estar criando um objeto da classe minimal publisher, a gente está criando um objeto e usando o ponteiro dele, por isso que é make shared, tá? Depois a gente dá o shutdown, igual tinha o destroy node, perdão, igual tinha o shutdown aqui, e aí a gente return zero, zero aqui na main. Nesse caso aqui, não precisa do destroy node, porque o make shared é um ponteiro inteligente, então ele já limpa a memória automaticamente pra gente, beleza? Agora, sabendo que o nó está escrito em C++, antes quando a gente queria buildar um pacote, a gente usava o setup.py. Lembra dele? Ele tinha aqui o package name, ele achava os pacotes que o código depende por meio do find packages, e depois ele passava os executáveis. Lembra que a gente passou que o publisher fica na pasta pubsub, no arquivo publisher para rodar a função main. Em C++, em vez de usar o setup.py, a gente vai usar um arquivo chamado de cmakelist.txt. Aí vai ser assim. Assim como eu vou fazer a mesma coisa, vou abrir duas telas e vou colocar o cmakelist do lado. Deixa eu inverter a ordem aqui. Aí aqui eu vou colocar o cmakelist. Beleza. No setup.py, a gente dizia que o package name igual a pubsub, né? Aqui no cmakelist, a gente vai ter que usar project. Isso que vai definir o nome do pacote. Então, nesse caso, vai ser pub/sub/cpp. Beleza? Aí vai ter umas ladainhas aqui, que não importa. Mas basta saber o quê? Tá vendo que antes tinha o find packages? Aqui no CMakeList, a gente vai ter que usar a função find package e vai ter que passar o nome dos arquivos, dos pacotes que a gente precisa. Nesse caso, a gente precisa do ament cmake, do slppp e do standard messages. Antes, aqui no setup.py, se a gente for olhar o package.xml, a gente estava usando o slcpp, standard messages, e a gente estava usando o ament Python, né? Então tá bem parecido. A gente só está trocando o slpy por slcpp e está trocando o ament Python por ament cmake, com a diferença de que em Python, quando você usava o find packages, ele estava encontrando todos esses pacotes por você, enquanto aqui no cmakelist a gente tem que passar manualmente, beleza? Aí o include directories, a gente está basicamente dizendo que o que tiver na pasta include é o diretório a ser incluído. Então nesse caso, tipo, é uma conversão em C++, que eu não vou entrar em detalhes. O entry points, que definiu os executáveis lá no setup.py, aqui em C++ vai ser esse add executable aqui, tá vendo? Que a gente vai dizer que o nome do executável é publisher, igual tinha aqui antes, publisher,
E a gente vai dizer que a localização onde esse publisher está é lá na pasta source, ou seja, aqui no pub/subcpp, na pasta source, para rodar o arquivo publisher.cpp. Tá vendo? Beleza. E aí a gente vai ter que adicionar as dependências desse executável, que nesse caso são quais? RCL-CPP e Standard Messages. Então são as dependências que ele precisa na hora de rodar o arquivo em si, porque a gente está dando esse include aqui de RCL-CPP e do Standard Messages, tá vendo? Beleza. Feito isso, a gente adiciona o executável também do subscriber, coloca as dependências dele, e aí a gente vai instalar os executáveis, ou seja, a gente vai gerar os scripts lá na pasta install. Então a gente vai passar essa tag targets, aqui tudo em maiúsculo, e vai dizer que os instaláveis são o publisher e o subscriber, tá bom? Beleza. E aí a gente diz que a destinação deles é a pasta lib no project name. Então se a gente tiver aqui install e for lá no pub/subcpp, aqueles arquivos executáveis estão aqui na lib, tá bom? Então tem aqui, ó, publisher subscriber. Como ele é um executável de C++, a gente não consegue nem ver. Mas ele é que nem aquele programa que a gente rodava na aula 1 de programação, beleza? Então fechou aqui com uma instalação. Aí tem mais algumas ladainhas aqui, que é tipo um macaco, e depois a gente fecha com a main package, que está fechando o pacote. Ou seja, respira aí, o setup.py faz a mesma coisa que o CMakeLicious, mas como é C++, a linguagem aqui é um pouco mais baixo nível. Ele dá mais controle, mas também o arquivo fica um pouco maior. Na prática, a gente só vai adicionar as dependências pelo find package, e aí vai colocar elas aqui também no main target dependencies. E se a gente quiser criar outro executável, por exemplo, vir aqui criar um publisher 2, a gente vai ter que criar um executável chamado publisher 2, passar as dependências para ele e depois instalar ele aqui em publisher 2. Tá vendo? Show, né? Então é isso de C++, galera.